Está começando mais um episódio do podcast Ouça e Aprenda. Hoje iremos falar sobre o assunto imóveis com ele, Paulo Roberto, um dos corretores mais reconhecido em São José do Rio Preto. Paulo, bom dia, tudo bem? Olá, muito bom dia, Juninho, tudo ótimo. Prazer aí, é um prazer, na verdade, aí participar aí do teu programa. Desde já quero agradecer o convite, tá bom? E vamos aí, vamos para cima. Paulo, eu gostaria de fazer, para a gente começar aqui, você se apresentar um pouco. Quem foi o Paulo na sua infância? Como foi a vida do Paulo para hoje ser um corretor reconhecido? Nostalgia total. Bom, graças a Deus, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, cara, porque tive uma infância muito difícil, assim como a maioria dos brasileiros, né? Então, meu pai, muito cedo, foi embora, nos abandonou, digamos assim, e eu tive que correr atrás muito cedo, né, Júnior? Então, com 8 anos de idade, eu me vi com um carrinho de sorvete para a rua, cara, para você ter ideia. E aquele sorvete que eu vendia não dava grana suficiente para mim ter minhas coisas, porque eu queria ter minhas coisas, queria comer um negócio diferente. Não é à toa que eu sou fofinho até hoje, né? Então, assim, eu não queria ter a necessidade da minha mãe, de ficar pedindo para minha mãe, apesar que a minha mãe foi e tal, fez faxina e tal, lutou, batalhou também. Era só você e ela? Era só eu, ela e minha irmã. E aí a gente morou nesse tempo aí que o meu pai nos deixou, a gente morou na casa dos meus avós. Então foi uma infância muito difícil. Eu me recordo que eu sabia que o pão doce dava uma margem de lucro maior do que o sorvete. Mas só que eu não tinha grana para comprar o pão doce. Então o que eu fazia? Eu vendia o sorvete, melhor dizendo, para poder ter a grana para comprar o pão doce. Porque quando eu vendesse o pão doce, a minha margem de lucro seria maior. Então eu recuperaria a grana. Então, a veia do empreendedorismo já chegou cedo. Sim, foi um presente de Deus, cara. Essa é a verdade. Porque desde cedo, e também a necessidade, né? Desde cedo eu tive que me virar. Então, foi dessa pegada aí, graças a Deus, até hoje. A necessidade que o brasileiro ele passa é que faz ele gerar, né, o empreendedorismo dentro dele. É na hora do apavoro, é na hora que você tá surtado ali, que você fala, o que eu vou fazer que as coisas acontecem. Você não se sentiu abalado quando seu pai ali ele foi embora, deixou vocês, você acabou procurando um jeito de solucionar o problema, a falta dele, né? Sim, exato, porque eu pensei assim, chorar, ficar me lamentando, odiar, trazer mágoa, não vai me levar a lugar nenhum. Eu tenho que dar um jeito. Você virou o homem da casa, né? Então, muito cedo eu tive essa responsabilidade, entendeu? E é exatamente isso. Então, ali, apesar dos meus avós também sempre apoiar a gente, então eu tive ali que tomar a decisão de ser um homem da casa com 8 para 9 anos de idade. E, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo. E eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque eu não precisei roubar, matar, não precisei um caminho diferente usando essa desculpa, né? Porque eu vejo muitas pessoas, Júnior, usando desculpa do passado que traz reflexo no futuro ou até mesmo no presente. Isso não existe. O teu passado não influenciou o teu presente assim pro lado mal. Exatamente. Para as coisas ruins. Exatamente. O ser humano tem opção. Então, cabe você escolher o bom caminho ou o mau caminho. E acredite, o mau caminho nunca traz nada de bom. Você, assim, a gente sempre começa cedo, que nem você começou a empreender, é vendedor. É vendedor desde criança. Sim. Depois de vender picolé, depois de vender o pão doce, e na adolescência, como que foi? Então, eu me recordo que com 12 anos de idade eu já tinha meu primeiro registro em carteira de trabalho. 12 anos. Com 12 anos que de idade. hoje não pode, né? Tem que esperar ele ter 17, até 18, né? Naquela época era mais tranquilo, então eu fui ser office boy da Santa Casa de Itanabi, que eu vim de lá, né? Minha infância toda foi lá. Então, com 12 anos de idade, eu já estava ali praticamente mantendo a minha casa, com minha mãe, com a minha irmã, com meus avós. E daí foi. E eu sempre era aquele moleque, né? Que na escola tinha um negocinho ali e eu queria vender. Ah, o cara gostou da minha borracha. Eu vendia borracha. Já fazia um negócio. Exatamente. Mesmo, né? Eu sempre fui desapegado, cara. Graças a Deus, eu sempre fui desapegado. Eu nunca tive esse negócio de apego. Eu sempre... dá um dinheiro? Dá, então vamos embora. Ah, eu gostei do teu estojo. Ah, pode comprar. Tá vendo. Ah, você vai vender? Eu não vou, pode comprar. E aí sempre foi assim. Já assim, fazendo exatamente. A evolução do negócio. Exatamente. Porque eu brinco sempre, a venda é um negócio muito louco. Uma vez que você tem essa venda com você vende tudo, cara. Não tem produto para você. O que você pegar para vender, você consegue vender. Desde que você se aplique, né? Conheça o produto que você está vendendo,
conheça ali os teus concorrentes, é muito bom você conhecer teus concorrentes, ter um diferencial no meio deles, para você poder se destacar entre eles. Você foi desenvolvendo ao longo dos anos, na infância, você já foi percebendo isso daí. Porque senão você vira apenas mais um, né? Sou corretor de imóveis, mas quantos milhões de corretores de imóveis tem aí no mundo? Então hoje, para a honra e glória de Deus, Deus me destaca porque a gente sempre está procurando um diferencial, um a mais. Fazer aquilo que ninguém faz, porque aí você chega aonde ninguém chega. Correto. E por que você escolheu ir para esse ramo imobiliário? Cara, na verdade foi esse ramo Como começou esse ramo para você? Na verdade, cara, foi esse ramo que me escolheu. A minha esposa, ela sempre trocou ideia comigo. Paulo, não, Paulo, você precisa pôr a cara nessas coisas de venda aí, cara. Eu vejo você aí, você vende tudo aí. Não, cara, você tem que ir para esse caminho. E eu nunca dava ouvidos. Você sabe, né? Santo de casa não faz milagre, né? Até que um dia eu me deparei com uma demissão e não tinha o que fazer. Eu tinha uma família para cuidar, tinha sentar e chorar não ia resolver o problema. Conta, e eu nunca sentei e chorei, cara. Eu sempre aprendi para cima. Eu falei, não, então chegou na hora de ir para cima. Eu fiquei triste, fiquei abalado. Vou ser sincero. Que tem gente que perde emprego e acha que ali acabou, né? Acabou o mundo, e não é assim, cara. Porque eu me deparei olhando pra minha família, Júnior, e eu sabia do que eu tinha. Mais um ponto de dificuldade, né? Porque lá na infância, seu pai foi embora, foi um ponto de dificuldade. Exatamente. Você perdeu o emprego. Pra gente ver que carteira registrada não é um seguro de vida. Não. Tipo, a pessoa, eu tô registrada agora, e então minha vida tá garantida. Exatamente. E aí eu me deparei com a minha família, eu desempregado. Falei, agora eu vou ter que me virar. E aí, foi indo, cara, apareceu uma oportunidade. Um amigo me conseguiu uma entrevista, hoje na empresa que eu trabalho, a maior da América Latina no ramo construtivo. E eu fui lá, fiz essa entrevista. E aí, chegando nessa entrevista, eu lembro que meu filho estava de férias. E eu não podia trabalhar naquele momento, durante essa entrevista. Aí eu pedi uns dias. Falei, deixa acabar as férias do meu filho e aí a gente volta e conversa. E aí o gerente lá, super gente boa, aceitou a condição que eu impus para ele. Impus assim, né? Coloquei para ele, falei, vou trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. A sua condição no momento ali. Porém, na minha condição no momento é que você espere um pouco. E aí acabou as férias do meu filho. Em agosto de 2019 eu iniciei nesse trajeto e estou até hoje. Faz quantos anos já? Já vai para 4 anos agora, esse ano de 2023, faz 3 anos e meio, na verdade. Mas em agosto de 2023 já vai para 4 anos que eu estou nesse ramo aí. 3 anos e meio. Fala um pouquinho das conquistas que você já teve no ramo imobiliário. Júnior, graças a Deus, hoje a minha vida mudou nesse ponto, a partir do momento que eu tomei essa decisão, porque eu lembro que a vida toda trabalhou, né? Tanto eu quanto minha esposa, a gente sempre foi para cima. E a vida mudou por quê? Porque a gente consegue olhar um mundo diferente. Eu tinha um incômodo muito grande dentro de mim. Eu falava assim, dentro de mim, tem muita gente aí comendo esse bolo aí. Eu quero comer um pedaço desse bolo também. Essa fatia também. Essa fatia, eu tenho que ter, cara. Tem que arrumar um jeito. Então, nesse ramo imobiliário me trouxe muitas coisas boas, muitas conquistas. Já ganhou premiações? Graças a Deus, fui muito premiado ali dentro da empresa. Hoje eu sou um dos melhores corretores que existe ali. Então, assim, tudo é para a honra e glória de Deus. Eu sempre enalteço isso. Porque eu tive uma infância que a minha vida foi praticamente um milagre, porque tinha tudo para ser um fracasso, com todas as condições, com todos os passados, com todos os traumas. E hoje, onde que eu cheguei, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. E, graças a Deus, agora é só continuar. Estou gatinhando ainda, na verdade, né, nesse ramo. 3 anos e meio, tem gente aí que tem 30, 40 anos, e eu espero aprender ainda mais, cada dia mais que passa. Eu gosto de aprender, eu sempre pergunto, sou um cara curioso, eu não fico com dúvida dentro de mim. Então isso daí vai fazendo a gente andar um pouco mais para frente. Você disse que assim, é um dos melhores vendedores que tem no ramo, né, na tua empresa ali que você presta serviço. Sim. Conta pra gente um segredo que diferencia você dos outros. Eu acho que assim, o segredo é você, primeiramente, confiar em você. Se você não confiar em você, não vai ser aí o seu patrão que vai confiar em você, não vai ser sua mãe, sua esposa. Eu acho que você tem que confiar em você primeiro, acreditar naquilo. Você colocou algo dentro de você, acredita e segue. E o segredo é trabalho.
Não tem outra coisa. É trabalhar, arregaçar a manga e ir para cima. É ser o primeiro a chegar e o último a sair, é não ter preguiça. Se precisar atender cliente domingo, 11 horas da noite, conta comigo, vamos aí. Hoje, qual a dica que você dá para esse corretor que está iniciando? Seria essa mesmo? Uma dica para quem está iniciando. Fala assim, bom, eu quero ser corretor, o que eu devo fazer assim? Para mim conseguir minha cartela de cliente? Para você que está iniciando, eu já te digo de antemão, não vai ser fácil. Por quê? Porque você ainda não tem uma carteira de cliente, você ainda vai ter que fazer essa carteira de cliente. Agora, para você que está começando, a tua carteira de cliente é o quê? O teu WhatsApp. Então, a tua família são teus clientes, teus amigos são teus clientes, conhecidos são teus clientes, enfim. Tenha resiliência, acredite, estude bastante, procure ser diferente. Não seja igual aos outros, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. O famoso olhar para a grama do vizinho, não faça isso. Olhe para você, confie em Deus e vai. Você vai arrebentar. É isso aí. Agora sim, para quem quer vender ou comprar uma casa, como que a pessoa pode... O que ela deve fazer? Então, vamos primeiro falar na compra do imóvel, né? Que é o sonho aí de 99% dos brasileiros, né? A compra do imóvel ela tem que ser muito bem estudada, Júnior. Você não pode entrar na primeira loja e comprar um imóvel, entendeu? Ainda mais hoje aqui em São José do Rio Preto, que a gente tem muitas construtoras. Tem construtoras boas? Tem bastante construtora boa. Porém, também tem muita gente pilantra, digamos assim, né? Que vai te enganar. Usa de má fé. Usa de má fé, vai falar X e Y. Então, assim, estude primeiro o que você está comprando. Defina o que você está comprando. Eu quero comprar um apartamento. Tire as 3 maiores construtoras de apartamento da cidade. Vai até o stand de vendas, não fica no WhatsApp, não fica pela internet. Vai até a pessoa, converse com o teu corretor, exige o Cresce. Vê se esse corretor que você está comprando, ele tem o Cresce, que é a nossa carteira de profissão. Então, isso é muito importante para você que está comprando. Pesquisa de mercado. E não acredite em... A gente está perto da Páscoa, eu sempre brinco. Não acredite em coelhinho da Páscoa, porque não existe. Então, tudo que for barato demais, desconfia. Afinal, você está comprando um imóvel. Você não está comprando um sapato, uma camisa, uma calça. Então, tudo que for barato demais, tudo que for muito fácil, desconfie. Essa é a minha dica. Porque tem gente que fala assim, comprar o imóvel, não, entrada facilitada, isso e aquilo, aquilo outro. Tem que tomar cuidado. Mas existe aquelas entrelinhas, né? Que Sim. Às vezes a pessoa acaba não vendo. A gente, como corretor, meu trabalho qual que é, Júnior? É facilitar você a comprar seu imóvel, a você realizar seu sonho. Sim. Então, independente da empresa que eu estou trabalhando para você. Você é meu patrão. Sim, com certeza. Então, eu tenho que fazer o melhor para você e não para a empresa. Então, a minha briga, no bom sentido, é chegar na empresa e mostrar a proposta que fique bacana para você. Mas não vai achando que por isso você vai comprar um imóvel de graça. É isso que é o erro de muitas pessoas, infelizmente. Sim. A pessoa acha que para comprar um imóvel, ela não precisa ter entrada, ela não precisa se sacrificar. Então, eu sempre brinco com meus clientes. Aquele lanchinho no final de semana, aquela pizza, aquele rolezinho no final de semana, a gente vai ter que cortar por um bem maior. Você está comprando um imóvel. Então, existe o sacrifício nessa trajetória, entendeu? Esse é o ponto. Esse está sendo o seu diferencial em vendas. Júnior, eu digo para você que o meu diferencial em vendas é resiliência. Essa é a palavra, porque eu não desisto do meu cliente. Tanto é que tem contratos que eu fecho de pessoas que eu estou conversando há 1 ano. Daquela pessoa que já desistiu, que ela mesma desistiu dela e eu não desisti dela. Então, por quê? Quando eu fui comprar meu imóvel, vou dar um exemplo rapidamente aqui, eu passei muita humilhação, cara. Mas muita humilhação mesmo. Eu fui comprar meu imóvel, 7 corretores me atenderam. O 8º corretor que foi me atender. Por quê? Eu chegava no stand de venda, não tinha carro na época, não tinha moto, então a gente ia de ônibus. Acha que não tem ideia. Uhum. Então, assim, infelizmente, ainda, hoje não mais, mas lá atrás, existia muito isso, o que o bater o olho em você e ficar deduzindo o que você pode e o que você não pode. Preconceito, né? Então, assim, eu e minha esposa, a gente sofreu muito lá atrás para comprar nosso imóvel. A gente conseguiu comprar por quê? Porque a gente encontrou um corretor, o Jorge, na verdade, inclusive, Jorge, se você estiver assistindo isso daí, muito obrigado, que Deus te abençoe, porque você mudou minha vida, esse imóvel mudou minha vida. Porque quando eu fui comprar esse imóvel com você, ninguém me deu oportunidade, mas você me deu. E você sabe que é com você que eu estou falando. Tomara que chegue esse vídeo até você. Enfim, esse Jorge, cara, ele me ajudou muito. Ele falou, Paulo, eu vou te falar a verdade, não é fácil, não vai ser fácil,
mas tem um jeito. Mas é possível. Aquele tem um jeito dele, cara, ele não sabe o tanto que ele me dominou. Porque assim, Juninho, eu já tinha entregado. Depois de 7 corretores, né? Eu já tinha me conformado que eu não conseguia mesmo comprar um imóvel e que aquilo ali para mim já era um sonho enterrado. Então é por isso, hoje eu faço isso. Você disse sobre o diferencial. Hoje eu acredito que se fosse falar em diferencial, esse é meu diferencial. Eu não desisto de você. Eu não desisto do teu sonho. Você que quer comprar um imóvel, não perca esse brilho nos teus olhos. Por mais que alguém fale para você, não vai dar certo, você não tem perfil, seu nome está sujo, é impossível. Não acredite nessas palavras. Porque isso tudo que eu estou falando para você, eu vi. Eu ouvi, ao ponto de eu quase entregar a toalha, quase jogar a toalha. Mas alguém acreditou em mim. Então, assim, acredite nos seus sonhos, não desista de você. Porque eu não vou desistir de você. Tá certo. É isso aí. E se hoje uma pessoa quer vender? Então, a pessoa que quer vender um imóvel, primeiro ponto... O que ela deve fazer? Ela também pode te procurar, porque além de você Sim, trabalhar para uma empresa, você é certeza, corretor hoje... Com certeza. Independente. Me procura, que eu sou corretor particular, inclusive não só imóveis na questão urbana, mas imóveis na questão rural também. Se você tem um sítio, uma fazenda, enfim, uma chácara, e deseja vender esse imóvel, pode nos procurar, entre em contato conosco, que com certeza a gente vai ajudar você. Não vai deixar a pessoa na mão, não, né? Só pegar a venda ali e esquece. Com certeza não. O primeiro ponto de você que quer comprar um imóvel, você tem que ter coerência. Então, assim, o que eu sempre falo para o meu cliente, Júnior? A gente não pode chegar, por exemplo, essa caneca, ela vale X. Vamos supor que essa caneca vale R$30, certo? Eu não posso oferecer essa caneca para você por R$100. Eu não vou vender nunca essa caneca para você por R$100, uma vez que ela vale o quê? 30. Ela vale R$30. Então, muitas pessoas erram nesse ponto. Eles supervalorizam o imóvel deles e por isso que esse imóvel fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Já teve caso, Júnior, da pessoa falar, Paulo, faz 5 anos que meu imóvel está vendo. Mas porque assim, ela acha que pra ela vale aquilo ali. Exato. Mas na área comercial não vale aquilo ali, né? Exatamente. Primeiro ponto, verifica onde você mora. Converse com os seus vizinhos. É isso que eu ia te perguntar, como que a gente consegue precificar? Como que essa pessoa, assim, ela não só tirar o valor da mente dela, porque tem ali a questão sentimental da casa, Sim. Do apartamento. Isso vale mais do que dinheiro. Entendeu? Então, e a pessoa fala, não, poxa, eu construí com a minha mão, foi difícil, então eu quero 200, 300, 1 milhão. Mas às vezes, onde ela montou essa casa, esse apartamento, não vale. Então, como que a pessoa ela pode fazer ali, como que ela pode pesquisar, o que ela pode pesquisar, para ela chegar num valor legal, entendeu? Que ela venda rápido. Sim, exatamente. Vamos lá. Primeiro ponto, você saber o valor dos teus vizinhos. Por exemplo, quanto que vale cada imóvel lá no bairro? Qual que é a cotação do bairro? Qual que é a tua localização? Isso tudo é importante. Para você que está vendendo, você tem que pesquisar. Peraí, eu estou com um vizinho aqui que tem uma casa semelhante. Ele acabou de comprar essa casa. Quanto será que ele pagou nessa casa? Eu tô perguntando isso porque às vezes a pessoa coloca na mão de um corretor e ela não sabe realmente se a casa dela tá superfaturada ou se está desvalorizada. Exatamente. Então a pessoa, né, fala assim, eu quero vender e vou procurar um corretor e deixa o corretor ou a imobiliária resolver o problema. Só que você não sabe se a imobiliária está desvalorizando a sua casa ou se ela está vendendo acima do mercado, superfaturando, e ali também vai demorar aquela venda. Então é boa a pessoa, tipo assim, ela fazer aquele análise ali, né? Checklist, né? Porque assim, além da localização, que conta muito na valorização do seu imóvel, você tem que observar também o acabamento do seu imóvel, o que você investiu no seu imóvel. Por exemplo, seu imóvel, quando você comprou, ele era piso cerâmica. Você decidiu colocar um porcelanato. Então, automaticamente, o seu imóvel já vale mais do que uma casa que tem um piso na cerâmica. Então, tudo isso é um checklist que a gente faz, que é a avaliação do imóvel, quando a gente vai para poder vender esse imóvel para essa pessoa. Então, a gente leva a nossa planilha, faz essa avaliação de tudo isso que eu te passei. Metragem, terreno, metragem de construção em si, em cima do imóvel, se esse imóvel, o que ele tem a mais para oferecer, qual que é a localização desse imóvel, como que está o bairro, o que tem de comércio próximo desse imóvel. Então, tudo isso agrega valor no seu imóvel, não apenas a casa em si, o imóvel em si. Então, ao redor do seu imóvel também agrega valor. Por exemplo,
Você tem um imóvel próximo de um lugar muito bem conceituado em Rio Preto, um ponto bacana em Rio Preto. Automaticamente o seu imóvel vai ser valorizado. A gente estamos falando de Rio Preto porque estamos em São José do Rio Preto. Sim. Então, você que está nos vendo do Brasil todo, você vai saber a sua valorização aí na sua cidade. Aqui em São José do Rio Preto, a gente costuma dizer que é uma cidade interior, mas ela é grande, né? Sim, ela é a capital do interior, na verdade, né? São José do Rio Preto hoje é uma metrópole, mas você aplica isso, esses pequenos pontos lá na sua cidade, na questão da valorização do seu imóvel. E chame o corretor. Chame o corretor que ele vai te apoiar, ele vai aí te instruir. E não esqueça, exige o CRES desse corretor. Não compre nada, gente. Tome muito cuidado com isso. Não compre nada com corretor que não tem o CRES. Você pode se dar mal. E depois, uma vez que já foi feito o negócio, que a grana já passou para a conta, esquece. Dificilmente você vai recuperar seu dinheiro. E hoje você estava comentando comigo, a abordagem que você faz com o cliente, a venda ela sai mais ali olho no olho, né, que você estava comentando. Sim. Tem muito corretor que inicia e só quer ficar no computador por causa da tecnologia, eu concordo, tá avançada, mas ainda aquele olhar, aquele aperto de mão... Não, sim, aquece muito, né, essa questão do tete-a-tete, Júnior. Por mais que eu venda para você, eu já fiz várias vendas online. Várias vendas eu já fiz online, porém... Nada se compara a gente trocar uma ideia, aí eu colocar você dentro do imóvel, pô, Júnior, vamos lá ver esse imóvel comigo, com certeza sentar, tomar um café junto, isso daí faz a diferença na hora da venda. Então tem muitos corretores que gostam como que eu posso dizer para você, gostam do online. O online é bacana, como eu disse, já consegui vender, porém é uma venda muito fria. Agora, quando uma pessoa vai até o stand de venda, quando ela te procura, vai no seu escritório, a venda é diferente. Porque você pode passar outras visões também. Eu acho que isso não é só... eu acho que isso não é só na parte de imóveis, mas na venda em geral, né? Sim, com certeza. Na venda em geral, você ter aquela aproximação com o teu cliente, né? Sim, exatamente. Porque hoje o mercado, após a pandemia, ele ficou muito frio, o cliente com o vendedor. Hoje em dia a pessoa lá dentro da casa dela, ela entra no site da vida aí, compra o que quer e chega na casa dela, ela nunca trocou uma ideia com o vendedor. Porém, se der algum problema, aí ela lembra do vendedor. Você entende? Então, assim, não tem nada contra quem compra online. Eu mesmo compro online. É uma facilidade, ajuda muito. Mas na questão do imóvel, eu sempre recomendo. Vai atrás do profissional, vai até o escritório dele, vai no stand de venda. Não faça nada online. Até mesmo porque não são valores baixos, ainda mais no Brasil, né? Que é um país que tem muitos impostos, muitas coisas. Por exemplo, eu já fiz vendas de, por exemplo, 200, 300 mil reais que a pessoa nunca me viu. Mas são poucas as vezes que acontece Raridade. Isso. Porque, assim, graças a Deus a gente passa uma confiança para o cliente que ele não precisa te ver. A confiança que você passou para ele se dispõe a passar aquele valor e comprar um imóvel. Mas só que a gente tem que tomar esse cuidado na hora da compra, principalmente você que vai comprar teu imóvel. Saber a construtora que você está comprando, saber quantos anos tem de mercado, o que essa construtora já trouxe de benefício para as pessoas, o que ela trouxe aí de decepções para as pessoas. Então, a pesquisa do imóvel, tanto para comprar quanto para vender, ela é extremamente importante. Não é simplesmente olhar para o imóvel, vou vender essa caneca, toma, vai embora. Não, tem todo um trajeto, tem todo um trabalho forte em cima disso, porque a gente estudou para isso, a gente pesquisa mercado, então, assim, não é fácil. Tem muitas pessoas que acham, Júnior, que a venda do imóvel é uma venda fácil, mas não é uma venda fácil, porque você está mudando a sua vida. Você está confiando a sua vida em mim, e você está assumindo aí pelo menos 30, 35 anos aí numa compra comigo. Então eu tenho que fazer essa compra com excelência. Para futuramente, ao invés de você falar mal de mim, você falar bem de mim e trazer indicações para mim. E te perguntar, como que está o mercado imobiliário para 2023? Para quem fala assim, não, bom, eu quero realmente comprar minha casa, tá bom esse ano? O que você me diz? Júnior, esse ano de 2023 as expectativas são ótimas. Já esse primeiro trimestre agora que está se encerrando,
já mostrou que 2023 veio para arrebentar o mercado. Veio mesmo, porque quem investir em imóvel em 2023 vai ganhar muita grana. Mas muita grana Vamos comprar só para si, né? Não só para para si, si, mas aquele que quer ter um dinheiro parado, quer começar a investir. Os números, Júnior, de 2022 para 2023, a gente já atingiu por volta de 27% para mais de venda, de número de vendas. Então, assim, é um ano maravilhoso. E as taxas de juros agora estão baixas, que nem eu trabalho muito com os bancos do governo, então, juntamente por ser bancos do governo, enquadra, no caso, Minha Casa Minha Vida, o plano Minha Casa Minha Vida. Então, para você que tem uma renda até por volta ali de uns R$7.900 e deseja comprar um imóvel e não tem imóvel no nome, você enquadra também nesse plano. Para você que tem uma renda, por exemplo, de R$2.000 e tem um filho menor de idade, ou até mesmo uma pessoa que depende de você, você ganha subsídios para poder comprar teu imóvel. Então, por esse motivo, com essa ajuda do governo e essas taxas de juros baixas, 2023 promete muita coisa boa aí, principalmente para você que está pensando em realizar seu sonho. É uma oportunidade. E para quem quer fazer investimento também esse ano, né? Não, para você ter ideia, o imóvel, há um ano atrás, o valor que a gente colocou à venda há um ano atrás, ele já superou em 40%, comparativo a março de 2022. É aquele negócio. O mesmo imóvel. Então, a pandemia, ela querendo ou não, ver. ela veio assim, né? A gente teve o momento de pandemia, a gente achou que depois da pandemia muitos mercados iam cair e foi ao contrário, né? Muitos mercados estão sendo aquecidos. Eu vou te falar bem a verdade. Na pandemia, eu acho que foi os 2 anos que eu mais vendi imóvel na minha vida. Foi 2 anos muito abençoados. Por quê? As pessoas de visão... E se você for ver, você falou que tem 3 anos e meio, você praticamente começou na pandemia, né? Exatamente. Eu comecei um já ano na antes dificuldade, um ano antes da pandemia. E assim, foi bom aquele ano, porém, na pandemia surpreendeu demais. Enquanto o cenário estava, assim, aos olhos humanos, assim, pô, tá complicado, vou dar uma segurada, a galera investiu com força, tanto para moradia quanto para investimento. E o investimento se você compra, por exemplo, um imóvel aí abaixo de R$300.000, esse imóvel ele vai te trazer um aluguel aí de pelo menos aí 1,5% do teu investimento. Então, é uma porcentagem muito alta para você que deseja investir. E sem contar que você, além desse aluguel, além dessa locação com esse imóvel, abaixo de 300 mil... Estamos falando também aí de R$4.500, mais ou menos. Não, exatamente. Você, por exemplo, você pega aí um imóvel de R$300.000, hoje, dependendo da localização que você compra em São José do Rio Preto, você aluga esse imóvel por R$2.000, R$1.800, tranquilamente. Então, assim, é uma fonte de renda. Agora, imagina você com 3, 4 imóveis, entendeu? E sem contar, além da locação que você ganha, que você recupera esse investimento, o imóvel em si ele se valoriza. Ele valoriza conforme então, o tempo. daqui 5 anos você fala, não quero mais trabalhar com aluguel, eu quero investir em outra coisa. Você já vai estar com o dobro do teu capital investido. O meu avô, o pai sempre falava o quê? Compra terra. Terra não se... exatamente. Compra terra. E que é uma coisa assim, que ninguém pode tomar, né? É o bem mais sustentável que existe, Júnior. É o bem mais sustentável que existe. O imóvel hoje, ele traz uma segurança muito grande. Diferente do carro, por exemplo, né? Nada contra os garageiros aí. Mas assim, quando a gente vai comprar um carro, a tendência desse carro é sempre desvalorizar. Saiu da garagem, já desvalorizou, exato, você né? dá uma voltinha no quarteirão, você já perdeu 10 conto ali. E você nem viu que perdeu, mas perdeu. Perdeu mesmo. Então assim, o imóvel é o contrário. Você compra em janeiro, em fevereiro você já ganhou dinheiro, cara. Não deu 30 dias, você já ganhou dinheiro. É impressionante. Tem contratos que eu assino, Júnior, que eu coloco no contrato o valor do imóvel, aí no próximo mês eu vendo o mesmo imóvel, no mesmo condomínio, na mesma localização, com 20% a mais. Imagina quem comprou o mês passado. Então eu sempre falo, na compra do imóvel, se você tem a certeza que é isso que você quer, você já pesquisou, Paulo, eu decidi, eu vou comprar um imóvel, não adie essa compra, porque quanto mais você adia, mais caro você paga. Então, uma vez que você já está decidido, já está com a grana de comprar, já tomou a decisão, já compra. Porque depois, mês que vem, você perdeu 5. Daqui 2 meses, perdeu 10 e vai indo. E perdeu mesmo. Porque você tinha a possibilidade de pagar mais barato nesse imóvel. Então, não adie. Se você tem essa decisão dentro de você, Paulo, eu vou comprar um imóvel, vai para cima. Não espere, porque esperar sai caro. Deixa eu perguntar, Paulo,
Tem como a pessoa quitar o imóvel antes dos 35 anos com mais rapidez? Tem, com certeza, Júnior. Eu sei que as pessoas vão falar assim, Júnior, é só juntar o dinheiro e ir lá, não. Não, tem gente que na você maioria, consegue, na maioria né? dos financiamentos tem um sistema de amortização muito bacana. Então, não é porque você financiou o seu imóvel em 35 anos que você precisa esperar os 35 anos, entendeu? Então, por exemplo, você vai lá com o seu gerente habitacional, você juntou uma grana lá, tem 10 mil reais lá, Paulo, eu tenho 10 mil lá que eu não tenho o que fazer, faça o seguinte, vai no seu gerente habitacional, o cara que imprimiu o teu contrato sobre o teu imóvel e fala para ele que você quer amortizar o teu financiamento. Então, ao invés dessa história que é papinho para boi dormir, paga a primeira e paga a última, isso não existe, gente. Paga o saldo devedor. Então, você pega essa grana, vai no seu gerente e fala para ele, eu quero bater no saldo devedor do meu imóvel. Porque com isso você vai amortizar tanto o valor quanto o tempo no teu imóvel. Então, na maioria das vezes, Júnior, quando a gente financia esse imóvel em 30, 35 anos, o meu cliente ele tende a quitar esse imóvel por volta de 10 a 12 anos. Que já é uma grande vantagem já, né? Com né? certeza. Então, ele aproveita todas as condições desse financiamento para trazer uma parcelinha baixa para ele e com 10, 12 anos esse imóvel já está quitado. Ele com a possibilidade de comprar outro. Comprar outro e ele começa a fazer então, na maioria das riqueza vezes, dele. Na grande maioria das vezes, esse imóvel ele é quitado com 12 anos no máximo. Se a pessoa precisar de ajuda, você consegue ajudar ela nisso também? Se a pessoa pedir orientação? Com certeza. A pessoa que comprou um imóvel comigo, por exemplo, e deseja amortizar, só entrar em contato. Paulo, como que eu faço? Eu sempre mando. Às vezes a pessoa assim, né, começou pagando, recebendo salário, pagando, mas aí recebeu um acerto da empresa, sim, entendeu? Aquela férias veio bonificada, sim, entendeu? Qualquer real é válido, cara. Eu sempre falo, até mesmo para você que não comprou um imóvel comigo e tem dúvidas sobre amortização, entre em contato comigo. A gente vai deixar o contato aqui após essa conversa bacana, e você entra em contato comigo, que eu vou te orientar, vou te explicar, vou te falar como é que faz, e eu tenho certeza aí que você vai gostar muito dessa amortização. Uma dica, não pague a primeira e pague a última, deixa disso. Joga no valor do financiamento, no saldo devedor. Porque chega num limite, né? Pagar a última. Tem um limite, né? Não, porque assim, pagar a primeira e pagar a última, geralmente você tem aí 70% de desconto. Mas só que é um desconto assim ilusório, porque o que amortiza mesmo o seu imóvel é você abater o saldo devedor. Aquilo que o banco te propôs a empréstimo. Sim. Então, por exemplo, a gente vai sempre quando a gente for comprar um imóvel financiado, existe ali o financiamento bancário, que é a instituição que está te emprestando aquela grana. Existe também o subsídio do governo, que é o governo te ajudando por você não ter um imóvel ainda. E a entrada. Então, a entrada, geralmente, você paga para a construtora que você está comprando. Quanto você acha legal a parte de entrada? Para a pessoa juntar ali? Então, assim, tem muitas construtoras que exigem em torno de 5% a 10% do valor do imóvel. Mas só que tem outras construtoras que flexibilizam muito a entrada. Por exemplo, a construtora que eu trabalho, com 1,5% apenas de ato de entrada, você consegue comprar teu imóvel e o restante da tua entrada é parcelado em 60 vezes. Então, isso é muito benéfico. Porque às vezes você até tem a grana da entrada, mas de repente está investido e aquele investimento paga a parcela, então por que você vai mexer na grana? Deixa ele se pagando. Então, sim, você tem uma entrada praticamente quitada em mãos que você nem vai sofrer tanto assim para pagar. Um conselho que você daria é a pessoa, às vezes, dividir a entrada, sim, investir o dinheiro. Na maioria das vezes, tem construtoras que ela trabalha com um certo risco, né? Então, por exemplo, tem um determinado valor que ela parcela e o restante você tem que ter a grana. Sim. E, enfim, na construtora que eu trabalho hoje... Pode falar o nome da construtora. A construtora que eu trabalho hoje, para você que não sabe, eu trabalho na MRV. Então, lá hoje na MRV, com você com apenas aí R$2.000 de ato, você consegue assinar o contrato do teu imóvel e parcelar o restante dessa entrada em até 60%. Então, assim, facilita muito para você comprar o seu imóvel. Se você for em qualquer garagem de carro aqui ou de moto aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto, e for comprar um carro, esse cara da garagem ele vai te pedir no mínimo aí R$5.000 para você comprar um carro, Júnior. Sim. Então, a gente está falando aqui de você dar por volta de R$2.000 apenas. Realizar o sonho, né? Porque o sonho de muitos brbrasileiros. Sim, né? Com certeza. Se não falar assim, praticamente todos os brasileiros sonham em ter a casa própria. Eu vou te falar, sem demagogia nenhuma, eu te falo isso.
A grana, a comissão é bacana, ajuda muito, com certeza. É o teu trabalho, né? Mas a satisfação de ver você, com a tua família, entrando na tua casa, entrando no teu apartamento, não tem dinheiro que pague isso, cara. Você mandar uma mensagem para mim, pô, Paulo, cara, que Deus te abençoe, muito obrigado, você me ajudou a realizar meu sonho. Isso não tem dinheiro que pague. Então você começa a pegar um amor por essas coisas, que o dinheiro acaba sendo uma consequência. O que você ganha acaba sendo apenas uma consequência. O que você está fazendo é por amor. Você não faz, né? mais por aquilo, entendeu? Então, assim, isso é muito bacana. A realização do sonho, de você ajudar alguém, isso é muito legal. Você tá ali realizando um desejo de uma pessoa, a pessoa olhar para você e falar, poxa, eu saí do aluguel, Sim, eu tô no que é meu, eu posso deixar do jeito que eu quero. Exatamente. Até porque, falando um pouquinho de aluguel, as pessoas elas se acostumam com o aluguel. Tem cliente que eu atendo, Júnior, que faz 15 anos que paga aluguel. Fazia, né? Porque graças a Deus agora comprou um imóvel. Não é problema você morar de aluguel, você que nem acabou de casar, recém-casado. Então ali você começar no aluguel até você se estruturar. Mas é sempre bom ter sua casa, né? Sim, seu exatamente. canto. Até porque o aluguel ele nunca acaba, né, Júnior? Então se você olha para trás e fala, poxa, eu já estaria com o meu imóvel quitado se porventura eu me despertasse no primeiro ano de aluguel. Entendeu? Porque o aluguel é algo que não tem fim. O financiamento, por mais que ele dure aí 30, 35 anos, como eu disse para você, em 90% dos casos, as pessoas quitam esse financiamento com 12 anos. Então, uma hora vai acabar. Imagina aquela pessoa que paga aquela parcelinha de 800, 900 reais por mês. Daqui a 12 anos, isso daí... Hoje, uma cesta básica vale isso. Praticamente. Dependendo se você vai no mercado aí comprar uma cesta básica, você paga isso. E isso você está pagando no teu imóvel. Então, a MRV hoje, juntamente comigo, te proporciona essa possibilidade de você ter uma parcela abaixo do aluguel para que futuramente, daqui 10, 12 anos que o teu imóvel esteja quitado, alguém olhar e falar, pô, quanto você paga no imóvel? Eu pago 600 reais por mês, 800 reais por mês. Então, assim, é uma parcela mínima demais. E você tá pagando o que é seu, né? E sem contar a valorização desse imóvel também, né, Júnior? Tem muitos clientes que compram imóvel em planta próximo de entrega. Então, assim, a pessoa está comprando agora em planta, ela está pagando ali o valor da planta do imóvel, o valor em planta. Quando esse imóvel ele muda a exigibilidade para pronto, esse imóvel valoriza em torno de 30%. Então, tem pessoas que estão ganhando 30% do valor do imóvel em 3, 4 meses. Porque eu tenho um monte de apartamento próximo de entrega agora. Então, você falaria para esse jovem, às vezes, que tá entrando no mercado de trabalho agora, com 18, 19 anos, para ele começar a investir também, né? Vamos falar um pouquinho sobre investimento, de comprar já um imóvel na planta ali, entendeu? Exatamente. O melhor custo-benefício hoje para você que não tem pressa, que não tem a necessidade de mudar de imediato, é você comprar um imóvel em planta. Por quê? Por 2 motivos bacanas. Uma, que o valor de planta não se supera ao valor do imóvel pronto. O valor do imóvel pronto geralmente dá 30% a 40% a mais para você pagar. Sim. Desde que haja necessidade. Paulo, eu moro de aluguel, eu não aguento mais pagar aluguel, eu moro de favor. Aí bacana, para você cabe sim o imóvel pronto. Eu tenho inclusive para te vender. Mas se você não tem essa necessidade de entrega desse imóvel, compre ele em planta. Por quê, Júnior? No imóvel em planta você não vai pagar a parcela do teu imóvel por enquanto. Você vai pagar apenas uma porcentagem da fase de obra desse imóvel. E geralmente esses imóveis em planta, eles têm de 30 a 36 meses de prazo de entrega. Então, se eu parcelo a tua entrada nesse prazo de entrega, quando você pega esse imóvel, a sua entrada está zerada. Você já quitou a sua entrada. Então, você fica apenas com a parcelinha do imóvel, que é bem baixa. Então, essa é uma vantagem muito bacana para você que não tem pressa. Que você fala, não, Paulo, eu tô gastando 800, 900 reais aí de bobeira, eu quero investir. Entre em contato comigo que eu vou te passar a direção, vou te mostrar os imóveis que eu tenho em São José do Rio Preto, ou até mesmo no Brasil, aí você que está fora de São José do Rio Preto, entre em contato comigo que eu vou te orientar e com certeza a sua grana aí que você está gastando às vezes num rolezinho diferente aí, você vai investir e vai ser muito bem pago lá no futuro. Isso eu garanto. Perfeito, né? A pessoa que quer começar, que tá jovem aí, 20, 22 anos, até 30. Porque, como você falou, pagar um imóvel em 12 anos, se a pessoa ali ela tem controle financeiro, claro, Sim. que ela tem ali... Com 40 anos ela tá com a casa dela quitada. Exatamente. E lembrando assim, né, Júnior, todo o imóvel, a gente não começa
com uma casa num Dama da vida, digamos assim. A gente começa degrau por degrau. Quando a gente vai comprar um carro, a gente não vai lá numa concessionária e tira um carro novo. 99% das pessoas não fazem isso. Então, assim, o apartamento em si, eu sempre recomendo. Por quê? Porque ele tem um valor mais baixo e ele atinge aquele público daquela família que ganha 2, 3 mil reais por mês. Que às vezes dentro dela fala assim, não tem condição de comprar. Mas só que um apartamento, ele é o início, ele te dá essa condição. E uma vez que você quitou esse apartamento, você já tem uma grana na mão para ir para o próximo degrau. Então, não espere você ter a condição de comprar um imóvel que você sonha. Compre um imóvel. Porque esse imóvel que você sonha, que você está comprando agora, vai chegar nesse imóvel que você sonha. Se você espera comprar esse imóvel que você sonha, você vai perder muitas possibilidades. E pode, sim, chegar ao final da sua vida frustrado por não ter conseguido comprar esse imóvel que você sonha. Só ficou desejando. Porque você só desejou e não deu aquele primeiro passo. Então, deu o primeiro passo. Ah, Paulo, mas é apartamento, e tal. É um imóvel. Paulo, vamos falar um pouquinho agora com o pessoal que nem a gente estava falando, que iniciou. Como que ele pode pegar os clientes, a carteira de cliente? Como que ele pode conseguir essa carteira de cliente? Sim. Ô, Júnior, eu vou te falar um pouquinho lá do meu começo, que eu fui essa pessoa que você está falando. Quando eu iniciei, eu não Porque hoje tem bastante corretores, né? Sim, com certeza. Hoje tem bastante corretores. Eu fui essa pessoa que você está falando. Quando eu comecei, assim, não tinha para quem oferecer. Tanto é que a minha primeira venda foi para minha sobrinha. Inclusive, a Gabriele, se estiver vendo esse vídeo aí, obrigado pela confiança, porque você me fez acreditar. E a minha primeira venda foi para minha sobrinha. Então, como eu disse, no começo ali, o seu WhatsApp, a carteira de seus clientes está no teu telefone. É a tua agenda de telefone. Então, assim, eu fui batendo em todo mundo. Fui nos meus parentes, fui nos meus amigos e consegui fazer uma venda para minha sobrinha. Ela me deu esse voto de confiança, acreditou no meu trabalho. Ela já tinha tentado comprar várias vezes, não tinha conseguido comprar. E quando ela descobriu que eu comecei nesse ramo, ela mesma me disse, palavras dela, não, o Paulo vai conseguir vender esse imóvel para mim. Palavras dela, isso daí. E graças a Deus a gente conseguiu vender esse imóvel, então foi minha primeira venda. E a partir dali eu gostei. Porque assim, no começo, se você... Tem muitas pessoas, você corretor que está começando agora, passa um mês, passa 2 meses, passa até 3 meses e não vende. E isso traz decepções, traz frustrações, você não começa mais a acreditar em você. Então não faça isso, acredite. Não importa o tempo da venda, importa o que você está plantando. Se você está plantando, você vai colher. Como você está fazendo para adquirir esse cliente? Essa que é a questão. O que eu preciso fazer para adquirir esse cliente? Eu, por exemplo, quando eu comecei, Júnior, eu comecei para a rua, cara. Pranchetinha debaixo do braço, sol quente. E aqui, ó, rua, porta em porta. Oi, tudo bem? Entrava nos comércios. Meu nome é Paulo, estou iniciando aí no ramo de corretagem de imóveis. Tem esse apartamento maravilhoso para te oferecer. Dá um voto de confiança e foi indo. Então, para você que está começando agora, a captação ela é muito boa. Ela é muito bacana. A captação pela internet é bacana? É bacana. Dá resultado? Dá resultado, mas nada se compara à captação externa, na rua, você visitar aquele pãozinho que você compra todo dia, sabe? O padeiro lá é teu cliente, o dono daquele comércio ele é teu cliente, oferece para ele. Você ainda continua falando, porque com os clientes até hoje, Júnior, eu entro no mercado, eu ofereço para o caixa do mercado, eu vou comprar uma carne no açougue, eu ofereço esse imóvel para o açougueiro, e acredite, dá certo até hoje. Então, o que eu estou passando para você é algo que dá certo. Faça e depois me cobra, porque vai dar certo. E cliente que já comprou com você, você continua conversando com ele? Sim. Porque tem o corretor, né? Tem o vendedor. Exatamente. Que faz a venda e não quer saber do pós-venda. Entrou dinheiro na conta dele, acabou. Ele não quer saber se a pessoa está satisfeita ou não. Sim, você faz aquele pós-venda ainda, você conversa com os clientes. Eu vou te falar uma coisa. O pós-venda, para mim, ele é muito mais importante do que a própria venda. Então, para aquele cliente que eu vendi, ele precisa de mim, eu tento responder no máximo o quanto antes. Por quê? Porque eu sei que eu vou ajudar ele naquela questão,
dependendo do que ele passa ali, a gente vai ajudar ele nessa questão. E futuramente, quando alguém perguntar, Júnior, você conhece um corretor de imóveis? O fato de eu estar ali sempre dando apoio para você, sempre dando atenção para você, não vai vir outro nome na tua cabeça, a não ser o meu. Então, a pós-venda, eu trato com muito mais, não que eu não dê atenção para os que eu vendo, mas a pós-venda eu trato com muito mais carinho do que a própria venda. Porque essa pessoa, ela é uma amiga, ela é um parceiro, ela vai levar meu nome para outras pessoas. Tanto é que hoje as minhas vendas, 70% das minhas vendas hoje é feita através das indicações. Já fez uma venda para a mesma Júnior, pessoa que já comprou com Júnior, você? Sim, eu tenho uma cliente que ela comprou 9 imóveis comigo. Eu tenho outro cliente que comprou 3 imóveis comigo. Então, assim, graças a Deus, como que eu posso dizer, essa confiança a gente vai adquirindo com o tempo. Então, é por isso que eu falo, a pós-venda é muito importante. Às vezes uma pergunta que você fala assim, nossa, mas como assim ela está perguntando isso para mim? Cara, o que custa você responder? A pessoa não é obrigada a saber. O profissional é você. A pessoa que está te perguntando, ela é leiga no assunto. Ah, mas Paulo, eu consigo fixar a minha entrada? Aí, para você que é profissional, você fala, não, mas não tem como, uma vez que empresta 20% apenas do valor total do imóvel, enfim. Então, responda para ela, explica para ela. Por mais que você ache absurdo, você tem um entendimento, você sabe Sim. que é um absurdo, mas a pessoa que está te perguntando não sabe. Ela não tem ideia do que ela está falando, então oriente ela. Eu vejo muito corretor perdendo o cliente, e esse cliente, não acredite, ele não volta mais. Esse cliente que foi embora frustrado, decepcionado, que foi mal atendido, esse cliente ele mata o sonho e não volta mais. E não ter aquele preconceito de quando a pessoa chegar de chinelo, de Exatamente. short, faça um bom atendimento, independente Exatamente. de qual que área for, né? Independente da pessoa, independente do carro que a pessoa chegue, gente. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. A gente está em 2023. Pelo amor de Deus, isso não existe mais. Olhe para a pessoa de igual para igual, tá? Nunca desmereça alguém. Por mais que ela tá com o nome sujo, por mais que ela não tenha perfil. Ela não tem perfil hoje, Júnior. Hoje ela não tem perfil, mas daqui a um ano... Mas cara, se você cuidar daquela pessoa ali... A pessoa, você ter paciência, entendeu? resiliência com ela, orientação, daqui a um ano, com certeza, tanto é que isso é provado comigo. Teve pessoas que veio trocar ideia para comprar um imóvel, e agora já faz 1 ano e meio depois conseguiu comprar agora. E se eu não tivesse conversado com ela lá atrás, se a gente não tivesse tido essa troca lá atrás, essa orientação lá atrás, ela estaria até hoje frustrada por não ter comprado o imóvel. Então acredite em cada um. Eu acredito, Júnior. Você pode chegar em mim e falar assim, Paulo, tá assim, assim, assim. Eu falo para você, Júnior, calma, vai dar certo. Agora tá ruim. Eu não vou te iludir não, Júnior. Agora você não vai comprar. Mas se você continue trabalhando, continuar dessa forma, seguir as orientações que eu estou te passando, eu tenho certeza absoluta que você vai assinar teu contrato comigo. E acontece. Isso acontece. Por quê? A gente trabalha com seriedade. É como eu disse para você, eu sou muito grato a esse corretor lá atrás. Porque eu passei por isso, eu fui esse cara que você está falando. 7 dispensaram vocês. 7, cara. E assim, foi dispensas assim. Teve um que nem me atendeu. Hoje a gente dá risada, mas, cara, eu e minha esposa, a gente chorava. É triste. Porque, meu, já pensou, cara? Você queria realizar um sonho e o cara fala assim, ó, não é possível não, você não vai conseguir. Não, na época eu morava de favor com a minha sogra. Minha sogra me ajudou muito no começo. Morava de favor com ela, cedeu a casa dela pra gente, tirou toda a privacidade dela pra gente poder morar com ela. Imagina a situação. E aí a gente querendo também ter o nosso canto, e aí você vai achando que a pessoa vai te ajudar e acontece isso. Então, para você aí que já aconteceu isso, se porventura ocorreu, não desanime, tá? Entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Paulo, pra gente já tá finalizando o nosso podcast, quem é o Paulo daqui 5, 10 anos? Ó, Júnior, se Deus quiser, o Paulo daqui 5, 10 anos vai... Espero que eu aprenda muito mais, que eu escute muito mais. E se eu continuar nesse caminho aí de escutar, manter a minha humildade, manter meu pé no chão, eu tenho certeza que o Paulo daqui 5, 10 anos vai me dar muito mais orgulho do que o orgulho que eu tenho hoje desse Paulo. Então, o trajeto te faz... como que eu posso dizer? O que você vai ser daqui 5, 10 anos é o que você planta agora. Então, se você plantar coisas boas agora,
com certeza daqui 5, 10 anos, você vai ter orgulho de quem você vai ser. Assim como eu tenho orgulho hoje de quem eu sou. Como eu disse, eu estou gatinhando nesse imóvel, mas graças a Deus hoje aí Deus me colocou na cabeça. Então, assim, hoje a gente trabalha com seriedade, com credibilidade, um dos melhores corretores aí. Então, eu só tenho a agradecer. Mas eu acho que nada disso eu teria se não fosse Deus comigo e o meu plantio. Plantar honestidade, plantar coisa séria, plantar a palavra sim, sim, não, não. Falar para você que é isso e é isso. Enfim, o caráter, eu acho que se você manter um bom caráter aí e ter um bom plantio, a colheita não tem como ser diferente. Então, o Paulo daqui 5, 10 anos, eu tenho certeza que vai ser um Paulo muito melhor do que o Paulo de hoje. Com mais prêmios, com mais certeza, vendas. Com certeza, que assim seja. Com muito mais prêmios e muito mais vendas, né? E acima de tudo, né? Um Paulo realizado, né? Hoje eu posso dizer que eu sou realizado, Júnior. Mas realizar o seu sonho, de você aí que está olhando aí para gente, assistindo esse programa, que ainda não realizou teu sonho, não desista, é possível. Porque deu certo para mim. Eu era pessoa assim, improvável para ter um imóvel. Eu tive 7 não. 7 pessoas não acreditou em mim. Então, assim, primeiramente acredita em você e não desista dos teus sonhos, que com certeza, ainda esse ano aí, você vai estar assinando o contrato do teu imóvel. Bom, gostaria de te agradecer, Paulo. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast. E você que ficou com a gente até o final, gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo, seguisse as nossas redes sociais, ouça e aprenda. E pegue como lição para você, pessoal, não desista. Não desista. Por quê? Você hoje pode estar desacreditado de tudo, e todos estão desacreditados de você, mas não desista. Pegue essa fraqueza que você tem e transforme ela em força. Tire do papel aquele sonho, vá atrás. Não importa as dificuldades que você esteja passando, só continue. Né, Paulo? Exato, eu faço das suas palavras as minhas. Não desista. Resiliência e paciência é a virtude. Pessoal, muito obrigado. Estamos terminando mais um podcast. Até o próximo episódio.